pregação de hoje é: por que Deus não matou Davi? Ou a esperança para você, mesmo que você tenha ido fundo no pecado. Óbvio que a minha pergunta é baseada na própria lei de Deus, porque a lei de Deus dizia que o adúltero tinha que ser morto. Vamos ler Salmo 51, versículo 1, lembrando que o pano de fundo aqui é o seguinte: Davi adulterou, depois mentiu e matou Urias, e não apenas Urias, para esconder o seu pecado. Diz o texto bíblico que muitos outros soldados foram mortos, tudo para acobertar o pecado de Davi. Esse foi o tamanho do pecado de Davi, a monstruosidade que Davi cometeu. É coisa que a gente lê em biografia de gente do pior tipo neste mundo. E Davi, depois de ter feito tudo isso, sabe como ele ora? Verso 1. Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor e apaga as minhas transgressões. Apaga. Deus é o juiz. Ele está dizendo para o juiz: eu matei, mas eu quero sair pelo corredor ali, pela porta da frente. Não quero ir para a cadeia. Verso 9. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por que Davi sobreviveu? Se a lei dizia que o adúltero tinha que morrer. A resposta a essa pergunta explica também porque Deus não te matou hoje à noite, enquanto você dormia. Porque Deus não nos matou. Davi está pedindo que Deus apague seus pecados em qualquer lugar do mundo. O juiz que atendesse Davi seria chamado de corrupto. Imagine um homem que passa a 150 por hora em frente a um colégio e atropela uma criança. E aí ele chega diante do juiz e diz assim: puxa, não olhe. Porque Davi está falando assim com Deus: não olhe as minhas transgressões. Em Levítico, capítulo 20, verso 10, está escrito: se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. No entanto, o que a gente lê na história de Davi é o seguinte: Davi é o assassino, Davi fica vivo. Urias morre. Betseba é adúltera, ela fica viva. O bebê inocente morre. Os dois inocentes, Urias e o bebê, morrem. Os dois criminosos sobrevivem. Davi diz: purifica-me, e eu serei mais branco que a neve. Torna-me sem culpa. Provérbios 24, 4 diz assim: aquele que disser ao ímpio, tu és inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Em várias oportunidades, Deus, ao advertir os juízes de Israel, anunciou isso. Se você chamar de inocente o ímpio, maldito és você, maldito és tu. Como Deus pode fazer isso? Como Deus pode permitir que o criminoso saia livre e o inocente morra? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, o Deus que entregou seu filho pode ter misericórdia de quem ele quiser. Davi disse, como eu já preguei para vocês em outras pregações, Davi diz aqui no Salmo 51, que Deus é justo na sua sentença. E Deus diz assim, Davi diz que Deus estava esmagando Davi. Davi, portanto, reconhece a sua transgressão e diz também que ele é pecador desde o nascimento. Desde o nascimento. Eu sou maligno desde o ventre de minha mãe, diz ele. Em Romanos 3,19, Paulo anuncia o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. A figura que Paulo está usando aqui é de um tribunal. A lei é o promotor. A lei, personificada nesse promotor, começa a fazer acusações contra todo o mundo, diz Paulo. E quando o promotor dá as provas do crime, diz Paulo que esse promotor chamado lei
faz que todos os réus fiquem em silêncio, reconhecendo que são culpados. Paulo diz assim, então, que a lei de Deus veio para expor toda a raça humana, sem exceção, do bebezinho que acabou de nascer ao velho, todos, sem exceção, diz Paulo, somos pecadores. Nós nascemos corruptos, como Davi diz aqui no Salmo 51. No ventre de minha mãe, em pecado me concebeu minha mãe. Não com isso querendo dizer que ele foi concebido como fruto de um adultério, mas que ele, desde o ventre, já carregava a culpa de Adão, como Deus havia determinado lá, quando ele fez uma aliança com Adão. O pecado de Adão iria refletir em toda a raça humana. Por isso crianças morrem, porque elas não são inocentes. O salário do pecado é a morte. Toda a raça humana, diz a Bíblia, é culpada. Toda, sem exceção. Sem exceção. Jesus um dia foi colocado numa situação em que os fariseus pensavam que eles haviam colocado Jesus em uma circunstância que não havia saída. Porque uma mulher foi pega em flagrante adultério. E eles então disseram, na lei, Moisés ordenou que seja apedrejada. A lei é essa que eu acabei de citar aqui, Levítico 20:10. Jesus então declara o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E assim, eles vão embora. Contudo, isso, por mais que tenha calado os fariseus, não responde. Não responde por que Cristo deixou aquela adúltera sobreviver, se a lei dizia o contrário. É que lá na lei já havia um recurso. Esse recurso foi anunciado e era anunciado todos os dias, que o inocente poderia morrer pelo culpado. Quando um israelita ia ao templo, ele levava um cordeiro e ele colocava a mão sobre o cordeiro, querendo com isso dizer que o cordeiro estaria substituindo-o. O inocente, o cordeiro, morrendo pelo culpado. A gente tem algo parecido no nosso ordenamento jurídico aí, que é a fiança. Óbvio que não tem para crime hediondo. Mas tem, olha, há uma maneira, você paga um preço e você pode ir embora livre da cadeia. Não há para homicídio, não há, enfim. Mas na lei de Deus há. Na lei de Deus, mesmo para crimes hediondos, os mais cruéis, há uma brecha. Ou melhor, brecha não, fica parecendo que Deus está... Há um recurso divino e justo, estabelecido por Deus, que o inocente pode morrer pelo culpado. Esse é o meio divino, e é o que Paulo fala em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego, porque nele se conhece a justiça de Deus. Paulo, ao invés de ter como tônica do Evangelho o amor, ele fala que a tônica do Evangelho é a justiça, porque o modo que Deus salvou o homem é justo. O homem tem que morrer. Jesus Cristo se faz homem e morre em nosso lugar. E por isso, Deus pode ter misericórdia de quem Ele quiser. Como Ele afirma em Romanos 9, terei misericórdia de quem eu quiser. De quem eu quiser. Ele quis ter de Davi. Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Do recurso que é dele, Ele faz o que Ele quiser. Lembra da parábola dos trabalhadores? A parábola dos trabalhadores diz respeito a este assunto, salvação, perdão de pecado. Um homem contratou alguém 6 horas da manhã até às 6 da tarde e combinou R$100 com ele. Esse homem viu outra pessoa às 9 da manhã e disse, por que você está sem trabalhar? Venha, trabalhe comigo. Outro ele contratou ao meio-dia e outro às 5 da tarde, faltando apenas 1 hora para encerrar-se o expediente. No final do dia, o patrão foi acertar contas com aqueles homens. E começou com aquele que trabalhou apenas 1 hora. E pagou R$100. O mesmo que ele havia prometido ao homem que trabalhou o dia todo. Ao pagar R$100 para o homem que trabalhou apenas 1 hora, o homem que trabalhou o dia todo pensou, vou ganhar muito mais. Mas Deus veio, o homem, o chefe, e deu os mesmos 100. Nessa hora, diz o texto que o homem que trabalhou o dia todo ficou revoltado. Ele fez muito menos do que eu. E ganhou o mesmo que eu. Jesus então retruca, amigo, te faço injustiça?
Eu não dei a você o que eu combinei, isso é justiça. Eu dei a você o que você merece. Mas a ele, eu quis dar mais. Aí Jesus diz assim: eu sou mau ou seus olhos são maus? Por conta da minha bondade. Toda essa parábola significa o seguinte: Deus nunca dá menos do que nós merecemos. Deus sempre é justo. Deus não pode optar em ser injusto. Isso não existe. Não é possível a natureza dele que faça isso. Porém, ele não tem o dever de ser misericordioso. Ele é quando ele quer, de acordo com o seu propósito. Ele elege quem ele quiser. Ele perdoa quem ele quiser. E ele quis perdoar Davi. Ele quis ser misericordioso com Davi. Não foi, por exemplo, em Hebreus? Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, Esaú foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Deus também decidiu fechar a porta do reino para os fariseus, dizendo: vou falar com parábolas a vocês, para que vocês, ouvindo, não entendam, e vendo, não vejam, e não se arrependam. Não quero que vocês se arrependam. Deus, de sua salvação, ele faz o que ele quiser. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos malignos e depravados. Deus faz o que ele quiser dos recursos dele. Ele faz de um homem belo, ele faz de um homem rico, ele faz de um homem bem quisto na sociedade. Ele faz o que ele quiser, porque ele não deve nada a ninguém, nem a mim e nem a você. Quando Deus tira tudo de Jó, Jó diz assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Temos recebido o muito, não receberemos também quando Deus tira tudo? E quando Deus vai responder a Jó, quando Deus vai conversar com Jó, a única resposta que Deus dá a Jó é: você estava comigo quando eu criei todas as coisas? Você estava lá, Jó. Quem é você que obscurece o meu entendimento, o meu agir? Você não é nada, coloque-se em seu lugar. É só essa a resposta dele. É só essa. Tirei sim seus filhos. Tirei. Tirei seus bens. Tirei seu nome. Tirei sua saúde. Tirei tudo. Tirei. Eu faço o que eu quero. Eu sou soberano. Eu governo absoluto. Quem é você, nascido todo em pecado, para julgar a mim? Você é o réu, não eu. Deus faz o que ele quiser. Deus dá o que ele quer, para quem ele quer. Por que te vanglorias? Como se o que você tem você não tivesse recebido, pergunta Paulo. Quem é que te coloca em destaque, pergunta Paulo? É Deus, ele faz o que ele quer. E ele é misericordioso com o que ele quer. E ele quis ser com Davi. Davi se arrepende e Deus diz: eu também te perdoei. Davi diz: Senhor, não olhe os meus pecados. Não olhe, apaga as minhas transgressões. E ele fez. Fez de maneira justa, carregando o pecado de Davi. Como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregou as nossas dores e os nossos sofrimentos. É isso que a Escritura declara. É isso que a Escritura declara. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça, ela dizendo que ela se converteu e mostrando que ela mora sozinha e seu namorado não vai à casa dela porque ela se converteu. E aí o pessoal, os ímpios, esculachando, arrebentando com ela, acabando com ela, simplesmente porque ela não é pervertida como esse mundo. E aí começaram a dizer que a moça, você é mais rodada que não sei o que lá. É mentira. Ela diz: mentira, eu tive um namorado apenas. Mas ainda que fosse, esse povo é fogo, né? Vai lá, fez tudo errado, agora vem aqui e diz que converteu. É assim mesmo. É exatamente assim. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que salvou Moisés, que matou. Que salvou Davi, que adulterou, mentiu, matou, que foi um cafajeste completo. Arruinou sua casa. Destruiu sua família. Trouxe juízo sobre o reino. Sobre o reino. Um dia, Davi faz um censo que Deus ordenara não fazer. Diz o texto, logo em seguida, ele sente o coração bater. Pessoas morrem por conta disso. Deus diz: Davi, escolhe 3 opções. Fome, inimigos para destruir você, ou eu te punindo.
Davi diz, caia eu nas mãos de Deus. Mas caiu. Por conta do pecado de Davi, gente morreu. Por conta do seu pecado. Por conta do meu pecado. Quanto sofrimento nós trouxemos. Talvez você está aqui, você trouxe sofrimento ao seu filho. Você deixou seu filho para trás em busca, sabe do quê? De uma nova paixão. Preocupado apenas com o seu próprio ego, com a sua própria satisfação. Sabe o que você merece? Você merece torrar no inferno. É isso que a Escritura declara. Mas sabe a boa notícia? Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Que Jesus Cristo veio salvar os podres, o lixo, a escória. Que todo aquele que nele crê, pode ser o assassino Moisés, pode ser o adúltero Davi, pode ser a prostituta Raabe, pode ser o assassino de criança Manassés, que matou o próprio filho, queimou o filho em oferenda a Moloque, pedindo bênção. Ele trocou a alma de seu filho, o seu filho, em troca de dinheiro, de prosperidade. E esse indivíduo, diz o texto, que na Olimpíada dos Pecadores era o Usain Bolt, ganhava de todos, diz o texto, que lá na prisão, ele se arrependeu. Ele buscou a Deus. E diz o texto, Deus o perdoou. Deus o redimiu. Lembra de Jeff Dahmer? Lembra dele? Jeff Dahmer era um maníaco. Quer dizer, eu só uso de maneira retórica, tá? Maníaco. Para mim, loucura nem existe. Para mim, psicopata é só um homem que se aprofundou no pecado. O cara era terrível. Ele matava gente. E depois devorava literalmente essas pessoas, os órgãos dessas pessoas. Quando ele foi preso, havia corpo de gente, pedaço de gente na geladeira de sua casa. Ele dormia com essas pessoas depois que essas pessoas estavam mortas. O cara era terrível, profundamente pecador. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? No final de sua vida, ele diz, a culpa do que eu fiz é minha e de mais ninguém. Porque no dia do seu julgamento, ele disse assim, ele disse exatamente assim. Eu já contei essa história para vocês. Tem o vídeo dele lá na internet. No dia do julgamento dele, ele disse assim, os doutores disseram que eu sou doente e agora eu me sinto bem com isso. Que é o que a psicologia tem feito. Taxar todo mundo de doente. Todo mundo de doente. Para que as pessoas fiquem bem. Mas não ficam. Elas não ficam. E Jeff Dahmer não ficou bem por muito tempo. E aí, na última entrevista que ele deu, o entrevistador lá espreme ele. Vai, fala. Por que você fez o que fez? Porque você teve um trauma na sua infância? Ele disse, não tive. Minha família foi normal, meu pai foi ótimo. Não, o entrevistador estava entrevistando com um pano de fundo de Freud. Não, quem faz um negócio desse deve ter tido um trauma no passado, alguma coisa nesse sentido. Alguma base da psicologia ele lançava ali. Algum trauma. Ele diz, não, eu não acho correto que a gente fique jogando a culpa de nossas mazelas em outros. E aí perguntaram para ele, o jornalista pergunta, o que aconteceu? Como você teve noção de responsabilidade? E aí ele diz, meu pai me deu um material de estudo sobre criacionismo. E ele acreditava na teoria da evolução, obviamente era ateu. E por isso não tinha nenhum valor moral. Mas no instante em que ele crê, aí o que ele faz? A culpa é minha. Eu fiz o que fiz e a culpa é minha. Eu acredito que aquele cara converteu. Acredito mesmo. Porque essa é uma grande evidência da salvação. Pequei. Só isso, diz o texto. Não é isso que Davi disse aqui? Eu pequei. Ele não cita Betseba, ele não cita, um problema. Não, nada. A culpa é minha e de mais ninguém. Jesus Cristo veio para esse. Que reconhecem seus pecados, erguem as mãos para o alto e diz assim, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Apaga as minhas transgressões, não de acordo com os meus méritos, mas com a tua bondade. É isso que ele ora aqui. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. É isso que ele declara. É isso que Davi ora. E diz o texto, Deus o ouviu. Deus o ouviu. Segundo, ele ora por santificação. No verso 14 ele fala, Senhor, livra-me dos crimes de sangue.
No verso 10 ele fala, cria em mim um coração puro. Esse é Davi, que ora para que Deus o capacite a não pecar mais. Ele sabe que, embora Deus o perdoe, Deus disciplina, como de fato o disciplinou. Ele também ora assim porque ele sabe que ele não pode se santificar sozinho, que ele precisa de Deus. E pela fé, na crença de que Deus nos capacita, ele andou. Um dia, eu conversava com uma pessoa, e ela, muito rica, cheia da grana, podendo sair com uma mulher por noite, e literalmente saía. Literalmente saía, sem exagero. Ele dizia, minha vida está arrebentada. Como é que eu faço? Eu acho que eu não consigo ficar sem mulher. Eu disse, consegue. Consegue. Consegue porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 que você não nasceu para isso. Deus não projetou você para isso. É mentira. Deus não projetou você para ser escravo disso, nem das drogas, nem do dinheiro, nem de nada. Deus não elegeu você, escolheu você para isso não. Deus redime aquele que crê. E a redenção anuncia a Escritura. É uma mudança no seu interior. Aquele velho eu, escravo da bebida, de mulher, de homem, escravo das paixões, é morto. Nasce um novo ser. A tentação continua, o pecado continua vivo, mas o seu eu morreu. Aquele seu eu fraco, raquítico, diante do pecado, diz a Bíblia, não existe mais. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus nos faz novo. Deus nos redime para que a gente ande em novidade de vida. Essa é a promessa do Evangelho, que por meio da fé, quando nós cremos nisso, uma explosão acontece em nosso interior. Daquele tipo de milagre, do mar se abrindo. Esse é o milagre do novo nascimento. É o anúncio de que Deus opera em nós, de que Deus muda a nossa vida, de que Deus é poderoso para criar o mundo no estalar de dedos, no abrir da sua boca. Que Deus é capaz de criar a árvore, mas é também capaz de desentortar o homem torto. Deus é capaz de criar do nada você, soprar fôlego de vida em você. E é poderoso também para restaurar a nossa vida, para nos colocar de pé de novo. É isso que o Evangelho anuncia. E aquele que crê, vê isso. Por meio da fé, eu creio. Eu creio. E veja bem, e veja se isso é difícil demais. Para o Deus, ex nihilo, criou todas as coisas, a partir do nada, haja luz e houve astros no céu. Lembra o que Isaías declara ao anunciar o poder de Deus? O Senhor é aquele que criou todas as estrelas e as chama pelo nome. Conhece todas elas. O Senhor é aquele que mediu os céus a palmos. O Senhor é aquele, diz Isaías, que mediu, pesou todos os outeiros, todos os montes, em balança de precisão. Monte Everest, grande demais, para Deus é tão pequenininho que ele teve que pegar aquela balança de precisão para medir, para pesar coisas muito leves, de tão pequenininho que é para ele. Esse Deus, que na palma da sua mão, diz Isaías, estão todos os mares, as águas, os rios, tão pequenininhos que são, cabem aqui, na concha da mão de Deus. Esse Deus anuncia, eu criei você, você caiu, mas eu, que tive poder para criar você do nada, tenho poder para te restaurar. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, que nós podemos andar em novidade de vida por conta dele, pela fé nele. Não é que você vem para a igreja e aprendeu uma nova filosofia moral. Não é isso não. É muito mais do que isso. Não é isso. Que você vem para a igreja e aí você ganhou um novo livro. Não é isso. Não é isso. Davi ora aqui, cria em mim um coração novo. Não é me dá um novo livro. É muito mais do que isso.
O milagre do Evangelho, o milagre que Deus opera em nós, é que Deus muda o nosso interior. Deus muda as nossas disposições. Deus nos coloca de um novo jeito, nos refaz. Ele ora por santificação porque sabe que só Deus pode capacitá-lo. Terceiro e último, que na realidade é a mesma coisa. Ele ora para ser santo porque este é o objetivo da vida cristã. Aqui ele diz, verso 16, desculpa, verso 16 mesmo. Pois não tem prazer em sacrifícios, e nem te agradas de holocaustos. Do contrário, eu ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezarás. O coração quebrantado e arrependido. A ideia aqui de quebrantado é, pense em alguém esmigalhado no chão. Para retratar a ideia de humilhação, ele está retratando assim, alguém esmigalhado. Não está nem aí mais para o que os outros pensam, ele só quer que Deus o restaure. Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Esmigalhado, ele não tem mais nada para falar, não tem mais nada para oferecer. Ele foi tão humilhado, tão arrebentado, não sobrou nada, ele não está nem para nada. Ele só quer que Deus o restaure. Um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Sacrifício o Senhor não quer, se quisesse eu daria. Ora, Davi sabe que o próprio Deus havia estabelecido o sacrifício. Tanto é que quando ele peca, fazendo o censo de Israel, ele vai até a eira de Araúna e ele dá um sacrifício a Deus. Isso aqui então é óbvio que é só uma linguagem que Davi está usando. O que ele está dizendo é, o que de fato o Senhor quer é o sacrifício aqui dentro. Não é a morte do bezerro, mas a minha morte para o pecado. É isso que ele está dizendo. É isso. Davi está condenando a religiosidade vazia, daquele que ia para o templo, fazia o sacrifício, mas não vivia aquilo que o sacrifício representava, que representava o arrependimento. É isso que ele está dizendo. Nesse sentido, a gente tem que se lembrar sempre que Davi está mostrando que o que de fato importa é que andemos em santidade. Davi era rico. Davi era poderoso. Mas lá no Salmo 32 ele diz que enquanto ele escondeu os seus pecados, ele estava amargurado, ele estava sofrendo. Ele era rico, ele era poderoso, mas ele estava sofrendo. O que mostra para nós que o que de fato importa é termos uma vida santa e justa diante de Deus. E caminharmos e perseguirmos isso todos os dias. É isso que Davi está mostrando. É isso que de fato importa. E Davi está nos anunciando o perdão de Deus aos pecadores arrependidos. Que Deus não despreza a oração do aflito. E aquele que está aflito por seu pecado. Aquele que sabe que está onde está, destruído, arrebentado, por conta de seu pecado. E ele diz, Deus ouve. Deus é compassivo com este que reconhece seus pecados, que está destruído no chão e fala, Deus me coloca de pé de novo. Você crê? Vamos ficar de pé?